E passo, então, agora para o professor José Carlos Coutinho, né, nosso querido. Bem, antes de mais nada, meu cumprimento aos colegas presentes, aos companheiros de mesa, de cadeira, melhor dizendo, né? E os companheiros de painel e a nossa coordenadora, que vem conduzindo habilmente o trabalho. Quando me propuseram esse tema, participar nessa reunião sobre o tema de pedra, barro, madeira e memória do esquecimento, eu confesso que, a princípio, achei um pouco estranho, né? Tentei me localizar dentro dos limites da proposta. Mas me pareceu, aos poucos, muito fascinante essa possibilidade de vir trocar ideias, dúvidas, reflexões com todos vocês. E a oportunidade não pode ser melhor. Eu cumprimento os organizadores da Secretaria, Subsecretaria de Patrimônio, por essa ideia. O título de Memória do Esquecimento pode parecer paradoxal, né? Um esquecimento é exatamente o vazio da memória, né? O esvaziamento da memória. Mas cabe exatamente dentro de uma série de preocupações que eu venho trazendo há algum tempo e que eu gostaria de expor a vocês. Mas, antes disso, eu quero lembrar, dentro do tema, pedra, barro, madeira, o que vem a ser pedra. Bom, quase toda a nossa arquitetura, as nossas cidades de um certo porte foram erigidas em pedra. As grandes obras de nossa arquitetura foram feitas em pedra. Mas as obras populares, as obras da nossa arquitetura vernácula, sempre contaram com o barro. E o barro é uma herança que nos vem da África. Exatamente quando remete às construções de taipa, a taipa de pilão, a taipa de mão, onde entra madeira também, e que produziram a maior parte da nossa arquitetura, que não se insere nos cânones da arquitetura erudita. O nosso barroco... Desculpe. Perdão. Desliga para mim, por favor. Isso sempre acontece nas horas mais inoportunas. Mas, tentando retomar o raciocínio, então, essa primeira arquitetura que se fez no Brasil, a construção das nossas vilas e cidades, que se deu predominantemente no litoral, é feita exatamente em barro. A taipa de mão, ou taipa de sebe, como era chamada, que são aquelas varas dispostas verticalmente, trançadas com varas horizontais, e onde se jogava o barro com a mão, e também é chamada taipa de supapo, exatamente porque o barro era aplicado como se fosse uma bofetada naquela estrutura. A taipa de pilão já é uma coisa mais elaborada, que supõe a confecção de uma forma também de madeira, onde se soca ali dentro o barro, misturado geralmente com algum agregado que lhe dê resistência, como seja o capim, ou até mesmo o estrume do gado, que é misturado com o barro para lhe dar uma certa fibrosidade que assegure a sua resistência, a sua durabilidade. Então, isso faz parte da nossa tradição e é valorizado apenas na sua forma, como nós vimos agora belíssimos exemplos trazidos aqui pelo
pelo Wilson, das nossas fazendas interioranas aqui de Goiás e Brasília. E a pedra, como eu disse, era de preferência a pedra-sabão, em Minas Gerais, ou a pedra de granito, quartzo, que era usada mais no litoral e que muitas vezes era importada de Portugal. Por incrível que pareça, vinha como lastro dos navios que vinham aqui buscar primeiro o pau-brasil, depois os carregamentos de açúcar, né, para o velho continente. Então, essa pedra vinha trazida já cortada, lastreando as caravelas para lhe dar estabilidade na navegação. E eram descarregadas, evidentemente, nas cidades litorâneas. É por isso que se diz que a primeira grande arquitetura, aliás, o Frei Vicente de Salvador, que foi o primeiro historiador brasileiro, ele fala nessa cultura de caranguejos apegados às areias do litoral, né, onde se erigiram as primeiras cidades importantes do país, né, ao longo de toda a costa, principalmente na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, e etc. Toda essa faixa litorânea. Depois é que há uma penetração para o interior, e claro que não iriam transportar pedra importada de Portugal, mas descobriram essa pedra maravilhosa, que é a pedra-sabão, que é muito trabalhável, né, e foi usada em toda a sua potencialidade pelos artistas do barroco mineiro, né, e que se refletiram mais além, né, penetraram pelo interior do Brasil. Mas quanto mais aumentava a distância, mais se usava o barro da taipa de pilão e principalmente da taipa de supapo. Em São Paulo, ainda mais próximo do litoral, se usou muito a taipa de pilão. E São Paulo é conhecida como uma cidade de taipa. As casas bandeiristas, né, que assim chamadas pelo uma tipologia que se estabeleceu em São Paulo e que proliferou naquela região, eram feitas de taipa, né? Existem estudos belíssimos sobre isso. E, desculpem eu me estender um pouco mais, mas foi por causa da taipa de pilão que eu me tornei professor de um grande mestre que foi o primeiro educador que eu conheci, educador patrimonial, que colocava os alunos dentro de um ônibus e percorria o Brasil de Porto Alegre até Belém, passando por todas as cidades históricas, viagem que durava um mês, né? Imagine o que seria isso há 60 anos atrás. Mas foi o Júlio Curtis quem me trouxe para o magistério, depois de ter lido um trabalho de aluno, de classe, sobre a taipa de pilão, que ele gostou muito e que eu próprio não tinha percebido os seus méritos. Então, a culpa cabe a ele, exclusivamente, né, de eu me ter tornado professor. Quero aqui fazer um parêntese para lembrar o caso específico de Brasília, o patrimônio de Brasília, né? E aqui nós entramos exatamente nesse capítulo da memória do esquecimento. Há certos personagens da história de Brasília que estão sendo esquecidos, para nossa tristeza, e que eu não perco oportunidade para trazer a memória, que eu espero que se torne coletiva, de grandes vultos que são responsáveis por essa atitude protetora da bela cidade em que vivemos. Todos conhecem a preocupação de Juscelino Kubitschek, né, expressa antes da inauguração, num bilhete a Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi o criador do Serviço do Patrimônio, em que ele pede a Rodrigo, que aliás tem descendentes aqui em Brasília muito ilustres, e não vamos desviar aqui, mas podem ser verificados. O Rodrigo Melo Franco
ele acolhe o pedido e, naturalmente, encaminha ao Serviço do Patrimônio Histórico, que naquela época se chamava SFAM, Serviço do Patrimônio Histórico Brasileiro, era SFAM a sigla. O SFAM se transforma em DEFAM, uma diretoria que tem seus momentos de crise exatamente no período da ditadura, quando é esquecida a sua ação. Restabelecido o regime democrático, eleitoral, constitucional, por volta de 1985, quando se funda o assim chamado período da Nova República, que nós acreditávamos naquela época que fosse realmente nova. Então, a Nova República retoma a ideia da preservação, que nessa época era vinculada ao Ministério da Educação, já que não existia o Ministério da Cultura. Cria-se o Ministério da Cultura e se cria um grupo de pessoas lideradas por Aloísio Magalhães. É um dos nomes que, me parece, não estão recebendo a devida justiça da história. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar em tombamento de Brasília. Ele cria um grupo junto ao Centro Nacional de Referência Cultural, que era integrado por Vladimir Murtinho, que é outro nome que não pode ser esquecido, que é o mentor da belíssima obra, para mim a melhor obra de Brasília, que é o Palácio do Itamaraty, ou Palácio dos Arcos, né, como era chamado. Então, esse grupo de figuras ilustres, Aloísio Magalhães ficou famoso como designer, né, inclusive do dinheiro brasileiro, que era todo desenhado por ele, e outras participações notáveis, como o próprio símbolo da Universidade de Brasília, que foi desenhado por ele. O símbolo do Banco do Brasil, várias marcas famosas, né, que passaram pela prancheta do Aloísio Magalhães e da sua equipe. Nunca se faz nada sozinho. O Aloísio Magalhães, assumindo, então, o Centro Nacional de Referência Cultural, cria um grupo de trabalho de Brasília, constituído de pessoas interessadas naquela época, que, na sua maioria, concentradas na Universidade de Brasília, mas também pessoas da sociedade, como é o caso do Walter Mello, que foi o criador do Arquivo Público de Brasília, como foi o caso de Briane Bica, né, que já trabalhava com assuntos patrimoniais nessa época, falecida o ano passado, e que hoje o Congresso Nacional de Arquitetos, proximamente, irá prestar uma homenagem a ela pelo seu interesse. A professora Maria Elaine Kohlsdorf e várias pessoas são estudantes na época que despertaram seu interesse, a sua paixão por esse assunto e que hoje compõem as equipes competentes do IFAM. O CNRC, como era conhecido, era precursor do IFAM, que hoje todos nós conhecemos. Esse GT Brasília, sobre o qual já houve uma publicação recente do próprio IFAM, ele reunia esse grupo de pessoas informalmente numa pequena sala do setor comercial norte, onde funcionava o CNRC, sem nenhuma pompa, em torno da figura de Aloísio Magalhães, que era um entusiasta dessa ideia de valorização da cultura brasileira. E o Aloísio, um dia, manifesta esse desejo. Eu digo o Aloísio com essa intimidade toda, porque os mais velhos tiveram esse privilégio de conhecê-lo pessoalmente, como é o meu caso, e trocar ideias informalmente, como era o seu estilo. O Aloísio, ele manifesta a preocupação com a preservação de Brasília. E como um instrumento conhecido, herdado de Portugal, nessa época era o tombamento, e praticado intensamente
primeiro pelo ISFAM, fundado pelo Rodrigo Melo Franco, depois, atualmente, pelo próprio IFAM. Ele sugere o tombamento de Brasília como forma de preservação. E esse grupo, né, que é composto de pessoas de uma mentalidade nova, mais jovem, renovadora, pondera a ele de que Brasília talvez fosse a grande oportunidade. Brasília ainda não era patrimônio, não era tombada, não era nada. Era uma cidade que ainda não estava completa, mas que já apresentava sintomas da sua própria autodestruição. Eu falo assim com palavras talvez exageradas, mas o germe da autodestruição já se manifestava em várias obras de Brasília, várias atitudes dos governantes de Brasília que não passaram pela educação patrimonial, obviamente. Pois o Aloísio, então, é objetado por esse grupo que diz a ele a grande oportunidade de se criar algo novo em matéria de proteção, de fugir dos esquemas tradicionais. Nenhuma censura a isso, porque o ISFAM, o atual IFAM, sempre exerceu com muita competência e oportunidade o tombamento. Mas Brasília, por ser nova, talvez ofereça essa oportunidade de novos instrumentos, uma nova visão da preservação patrimonial. E outra coisa que se dizia a ele, Brasília, ela não é uma cidade do futuro, como queria Yuri Gagarin. Só fazendo um parênteses, vocês devem conhecer o famoso episódio em que Yuri Gagarin, né, no seu primeiro astronauta mundial, passando por Brasília, no seu périplo propagandístico, declara como, em resposta à pergunta que sempre era formulada a todo visitante ilustre, o que achou de Brasília? Então, nessa época, isso por volta de 1985, era um lugar comum. E Yuri Gagarin, do alto da sua sabedoria estelar, ele responde, é uma cidade do futuro. Bom, ele usou, naturalmente, um chavão que todos usavam, inclusive os brasileiros que queriam Brasília como uma cidade do futuro, com vistas voltadas para o futuro e costas voltadas para o passado. E não era bem assim. A coisa era muito propagandística, muito servia muito bem para manchetes de jornal, mas que não acrescentava muito ao verdadeiro conhecimento do que se fazia. Inclusive o fato de que Brasília, além de constituir uma das maiores epopeias brasileiras, é também uma das maiores tragédias brasileiras pelo número de vidas que consumiu na sua construção. E isso quase nunca é mencionado. Então se dizia, o Yuri Gagarin saiu-se com essa, repetindo o que outros já tinham dito, que não constituía novidade nenhuma. E essa frase, pela celebridade do personagem, foi submetida um dia numa entrevista a Lúcio Costa, a ele, né, que do alto, esse sim, da sua sabedoria e da sua cultura, respondeu laconicamente e britanicamente, diz ele, ora, o que entendem de cidades esses motoristas de foguete, né? Que talvez fosse a resposta melhor que Gagarin merecesse naquele momento, né? E que abria os olhos de muita gente para o fato de que Brasília não apenas era uma cidade voltada para o futuro, mas que despertava curiosidade para o passado. Parecia que Brasília era uma cidade sem passado, que nasceu por um passe de mágica, né, no meio do Planalto Central. E chamou atenção para o fato de aqui já ter existido uma história muito rica de acontecimentos, de personagens e de obras, né? E esse grupo, já identificado com essa nova postura, ponderou ao Aloísio Magalhães, voltando agora
ao ponto inicial. E o Aloísio Magalhães acolheu, né, essa ponderação, adiando a ideia do tombamento, que talvez não fosse um instrumento aconselhável, oportuno e mais completo para a realidade que estava sendo enfrentada. Esse grupo imaginava um trabalho de longo prazo, em que fosse identificado, em primeiro lugar, esse patrimônio e fossem criados os mecanismos de preservação. E na identificação dessa história transcorrida, avultavam certas contribuições aqui deixadas anonimamente por diversos construtores, né, que trabalhavam exatamente com a taipa de mão, a taipa de pilão, com a madeira tosca, né, a madeira do cerrado, que não é uma madeira exuberante, mas que servia aos objetivos imediatos. E dizia o grupo ao Aloísio Magalhães: existem aqui fazendas numa quantidade que nós não sabemos exatamente qual seja, mas em número muito maior do que o suposto. Existem quilombos, né, como é o caso que foi mostrado ainda há pouco pelo Manuel. Existem os acampamentos de obra que abrigaram os operários e que ninguém dava valor, estavam destinados ao seu desmonte, uma vez concluída a construção da cidade. Existe um patrimônio novo, riquíssimo, porque patrimônio até então era viciado pela ideia de igrejas barrocas suntuosas, revestidas a ouro, né, e não contemplava exatamente essa construção simples do operário da Vila Mauri, que submergiu com o lago, né, que depois eu vou falar do lago, enfim, dos acampamentos reunidos que constituem a Vila Planalto. A Vila Planalto estava destinada a ser removida, né, porque era uma nódoa na paisagem erudita, monumental de Brasília. Então, a Vila Planalto, como todos os acampamentos, o próprio núcleo bandeirante chegou a se falar na remoção, a Cidade Livre, a Candangolândia, como foi feito com a Vila do IAPI, junto ao Hospital do IAPI, removido, que deu origem à Ceilândia, né? E, então, a mentalidade era essa, de ocupar o terreno provisoriamente, né, e depois corrigir essa improvisação mediante medidas saneadoras, como se supunha então, saneadoras da paisagem, né. Ora, isso considerado, né, à luz do que nós entendemos por patrimônio, que já foi ventilado aqui desde ontem, ao longo de todo o dia, chega a ser caricato, né, essa maneira de pensar. Então, Aloísio, que era uma pessoa extremamente inteligente, sensível e simples, acolheu essa ideia de que talvez o tombamento não fosse, pelo menos de imediato, o mecanismo adequado para tratar a preservação de Brasília. Vamos ver o seu passado, a sua herança, que são exatamente essas fazendas maravilhosas que o Wilson nos mostrou, um repertório lindo. Ontem já foi mostrado aqui aquela fazenda de Taguatinga, de Guariroba, né, linda. Como existe oferecida a visitação à fazenda do Gama, que hoje encerra o museu junto ao Catetinho, e quantidade, a fazenda da família Zarura, aqui em Sobradinho, a minha memória não é suficiente para guardar todas elas, mas são inúmeras e que extrapolam exatamente o território do Distrito Federal, que é outro fato a ser considerado. Quer dizer, o patrimônio de Brasília não se encontra apenas dentro do Distrito Federal, é um patrimônio que está distribuído pela região. Há pouco tempo tivemos até o caso de um ilustre político ainda militante, né, que queria o tombamento da sua fazenda aqui nas proximidades da divisa, aliás, exatamente sobre a divisa de Brasília
com Goiás, o Distrito Federal com Goiás, né? E ele, então, queria o tombamento de sua fazenda, o que surpreendeu, porque ninguém quer tombadas as suas terras, porque todos raciocinam como o nosso governador, de que o patrimônio, o tombamento atrasa o progresso, né? Como foi declarado, eu falo nominalmente, porque isso foi declarado publicamente, né? Atrasa o progresso econômico. Mas fomos, nessa época, a diretoria do patrimônio histórico da Secretaria de Cultura, que hoje é a subsecretaria, designou uma equipe para ir examinar a tal fazenda, e que não era apenas mais do que um agregado de propriedades rurais, né, que contava com alguns elementos transportados, como curiosidade, como um monjolo e outras coisas, e que era desejado o tombamento para, digamos, contornar o pagamento do imposto territorial da fazenda, que uma vez tombada, então estaria isenta do imposto. Ora, não é esse o exemplo que nós queremos salientar aqui. O exemplo é exatamente esse nos trazido aqui pelo Wilson, esse do Manuel, da Maria Bonita. Ainda não vimos o que você vai nos trazer, mas acredito que seja na mesma linha. Então, abramos os olhos para essa nova maneira de ver Brasília. Brasília é uma cidade que tem um passado, tem uma história, que é anterior à sua construção, que a construção não foi exatamente aquilo que nos contaram através de loas e glorificações promocionais, que Brasília é uma cidade brasileira, antes de mais nada, com todas as contradições do nosso país. Eu costumo dizer, já dizia para os meus alunos, que Brasília é aquele bebê rosado, lindo, que nasce para a esperança dos pais, cheio de promessas de futuro, mas que, à medida que cresce, vai ficando cada vez mais com a cara do pai. E o pai é o Brasil, né, com todas as suas contradições, né? Então, essa é a Brasília que é objeto das nossas preocupações, e com essas contradições ela tem que ser enfrentada. Então, eu queria, nesse quadro, chamar a atenção para alguns esquecimentos, além desse do Aloísio, que muita gente, quando se fala em Aloísio Magalhães, faz uma cara de quem não sabe de quem se trata. Mas há outros casos mais graves. Há o caso, por exemplo, do nosso conhecido Joaquim Cardoso, né, que não foi apenas um calculista das belas estruturas de Niemeyer, ele foi um parceiro da obra de Niemeyer. Algumas soluções formais de Niemeyer se devem a Joaquim Cardoso, que, além de calculista, de grande sensibilidade, diga-se de passagem, era um poeta, era um teatrólogo, era um homem de cultura. E esse homem é lembrado por alguns, talvez na Faculdade de Arquitetura ou de Engenharia, na Universidade de Brasília, mas que não tem nenhuma marca assinalando a sua presença na paisagem de Brasília. Não tem um monumento, não tem uma placa, não tem nada que o lembre na paisagem de Brasília, a não ser a sua própria obra, que muitos não sabem ter sido, enfim, produzida em parceria com Oscar Niemeyer, né? Mas o próprio Atos Bulcão, que é tão lembrado na paisagem de Brasília pelos seus azulejos, foi um artista muito mais completo e que até hoje não tem um memorial, né, contendo a sua obra, como tem outros, como tem o próprio Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, como tem Israel Pinheiro, com muita justiça, todos eles. Mas Atos Bulcão, que deu identidade, deu forma, criou uma marca de Brasília, uma personalidade própria, esse não tem um memorial, um espaço que o lembre, que contenha a sua herança artística.
Mas talvez o mais sério desses esquecimentos tenha sido em relação à maior obra construída em Brasília e que não é de concreto, e que não é de terra, e que não é de madeira, e que é simplesmente de água. A água foi a matéria utilizada para construir a obra que identifica Brasília, né, na sua paisagem, que é o lago. Todos já perceberam do que se trata. O Lago de Brasília não é obra da natureza, não é uma dádiva do clima, dos rios de Brasília. O Lago de Brasília foi concebido, né, e eu falo com muita ênfase hoje exatamente nesse lago, porque, casualmente, né, uma feliz coincidência, ontem foi aniversário de 60 anos do Lago de Brasília, e que o Correio Brasiliense até publicou uma matéria muito interessante, né, destacando este nome que causa espanto quando pronunciado, que é Glasiu, que é Augusto Francisco, Auguste François Marie Glasiu, que era um botânico e paisagista, integrante da Missão Cruz, da segunda Missão Cruz, e que de um determinado ponto do terreno, aqui nos seus levantamentos, ele descreve um lago que teria remotamente existido nessa região, dadas as características do relevo, dos tributários, dos rios e córregos que formavam na sua junção o rio Paranoá e que corriam dali para o São Bartolomeu e dali para formar a bacia do Tocantins e dali para o oceano. Pois bem, o Glasiu, né, que era uma figura ilustre, né, dito assim, um botânico, parece que era um cultivador de plantas, né? Não, absolutamente, era um estudioso da botânica e um homem de vasta cultura. Diga-se apenas para, enfim, identificá-lo, que ele foi o reformador do passeio público do Rio de Janeiro, que era um projeto ilustre já do mestre Valentim, um dos grandes artistas da colônia, do primeiro reinado brasileiro. E o mestre Valentim foi autor também dos jardins do Palácio de Petrópolis e foi trazido por Cruz na sua missão de figuras notáveis, né, onde ele, de um ponto da topografia, que ele identifica a possibilidade de ali voltar a existir um lago, e dava até as dimensões, de cerca de 20 quilômetros de diâmetro, que seria percorrido por navegação e que cumpriria um papel, além de paisagístico, um papel no abastecimento d'água, e hoje nós sabemos, na umidificação do clima de Brasília, do qual nós estamos sendo vítimas durante essas jornadas, né? Então, o Glasiu não tem nada que o lembre na paisagem de Brasília, uma só plaquinha junto ao lago. E eu aproveito aqui para compartilhar uma ideia e, se possível, encontrar adeptos, né, para propagar essa ideia. O ano que vem, Brasília faz 60 anos, né? É um marco referencial na cronologia de Brasília, que pode ser aproveitado exatamente para fazer justiça a certas figuras, como é o caso de Glasiu, ou certas obras ou ideias que depois, até sobrar um tempinho, eu vou comunicar. Mas está na hora de nós incluirmos Glasiu na paisagem que ele ajudou a criar. E a ideia seria o seguinte: na Península Norte, né, que eu chamo de península, porque tem exatamente, ontem foi lembrado aqui a forma de uma bota, né, de um pé. Na ponta desse pé, no dedão do pé, existe uma área reservada para um parque de convívio
que hoje está tomada pelo Cerrado, felizmente, né? Não tem ali nenhum clube ou condomínio que ocupe aquela área. Mas muito bonita a área, mas que poderia perfeitamente abrigar um parque que se chamasse Augusto Glasiu, né? E que ali existisse um marco, né? um tótem, qualquer coisa com uma placa que contasse às crianças, e isso também é educação patrimonial, o que significa aquele lago que é o ponto de onde ele é melhor dominado, melhor vislumbrado. Essa ponta se abre exatamente para a parte mais extensa, mais larga do lago. Então, fica essa ideia que eu venho tentando vender, né, para, inclusive, órgãos de imprensa, e entrevistas, etc. A ideia de se abrir um concurso de paisagismo, né, que tenha como centro, como referência principal, uma homenagem ao Augusto Glasiu, autor do lago, pode-se dizer autor do lago, cujo aniversário comemorou-se ontem. Por que ontem, né? 12 de setembro? Porque foi nesse dia que Juscelino Kubitschek, com todas as galas, né, fechou as comportas do Lago Paranoá e o lago começou a se formar, né, e ter existência real, que só existia no vislumbre premonitório de Augusto Glasiu. Então, fica a ideia lançada nessas jornadas de uma homenagem ao Glasiu, como a outros, como Joaquim Cardoso, como a Aloísio Magalhães, como a Atos Bucão, e tantos outros, como a Lelé, né, que também é uma figura extraordinária, mas que, pela sua modéstia, caso também de Nauro Esteves. Nauro Esteves foi um colaborador da equipe de Niemeyer, quase que um segundo homem da equipe, né, que é autor nada menos do que o Palácio do Buriti, o belíssimo Palácio do Buriti, que ninguém sabia, provavelmente, né, ou não lembrava, né, o Hotel Nacional, né, o Conjunto Nacional, que é o primeiro shopping de Brasília, concebido para ser o centro de diversões de Brasília, né, do lado norte. Então, essas pessoas merecem a nossa homenagem. E mais do que isso, a nossa gratidão por uma contribuição marcante que atravessou gerações e que hoje nos serve de forma anônima. Então, eu deixo aqui esse resgate da memória do esquecimento, né, que situado dentro desse tema. Eu queria lançar também aqui uma outra ideia, e voltando exatamente a esse pensamento que é apresentado ao Aloísio Magalhães, que é pensar de forma nova o patrimônio, e não apenas dentro das categorias estabelecidas por lei, né, que são o tombamento de bens materiais e imateriais, documentais, como foi lembrado ontem aqui também, e diversas outras imortalizações da memória. Mas existe um tipo de patrimônio que diz respeito a cada um de nós. Não basta Brasília ser o patrimônio da humanidade, é preciso que seja o nosso patrimônio. Também ontem foi contado aqui pelo Fernando Paulino, né, que eu até iria pedir a ele que lembrasse, nem pensei que ele se lembrasse, de uma moça moradora da Ceilândia, né, que estudava na UNB, que ela dizia que não conhecia o plano piloto, né, porque se considera que o plano piloto é Brasília, mas que Ceilândia é Ceilândia, Taguatinga é Taguatinga, Gama é Gama. E não é assim. Brasília é uma só, né? Brasília inclui todos esses núcleos, e é graças à ideia de Brasília que todos esses núcleos urbanos aconteceram, e eles ajudam a compor a personalidade de Brasília. Pois bem, essa moça dizia, num debate como esse, que Brasília ela não conhecia, e que porque isso não lhe pertencia, como foi narrado ontem aqui, né? E ela foi repreendida severamente por esse desprezo e
individualização das naturalidades de Brasília, né? Brasília é de todos, seja um palácio, seja um barraco, tudo pertence a essa cidade e essa cidade é nossa. E nós temos direito a uma memória histórica dessa cidade. Cada um de nós tem uma imagem, uma visão diferente, como foi lembrado ontem aqui também, aquela cena comovente, né, de uma pessoa deficiente visual que formou uma imagem de uma obra a ponto de criticá-la na excursão, né? Que eu acho uma beleza extraordinária isso. Quer dizer, é a Brasília que cada um tem dentro de si, que é diferente da do outro, né? Há uma Brasília que motiva tudo isso. Então Brasília... É claro que essa ideia do plano piloto já criou até um folclore sobre isso, que é a ideia da forma do avião, que a cabine do avião está na Praça dos Três Poderes, que o piloto está instalado lá, etc. Aliás, está conduzindo com certa imperícia esse avião, né? E me desculpem o desabafo, mas não posso perder a oportunidade. Pois bem, então, Brasília é uma só. E se tem esse nome, isso é uma denominação técnica, é o Pilot Plan, que os ingleses denominaram, o seu plano orientador, o plano de diretrizes, que foi dado esse nome ao plano do Lúcio Costa, e virou um nome próprio, né? Então, Brasília é toda ela, é o Gama, é Sobradinho, inclusive as cidades antigas, cuja memória nós queremos recuperar, e a sua proteção, como é o caso de Planaltina, Braslândia, né, que é dos anos 30, né, e, portanto, muito anterior a Brasília, e tudo isso que aí está, que compõe esse caleidoscópio urbano, que é magnífico, né, que é de nossa responsabilidade. Eu digo nossa porque eu também me incluo, né? Mas da responsabilidade principalmente dos jovens que irão descascar esse abacaxi, né? Que é encontrar as formas de preservar essa cidade. Vocês me perdoem, eu vou encerrar por aqui, mas não é que eu fale muito, mas na minha idade eu tenho muito para lembrar, sabe? Então, o meu baú está repleto, sabe? E eu aproveito a oportunidade para descarregá-lo para vocês. Mas espero o retorno disso sob forma das ações que são necessárias e, principalmente, da criação de uma nova categoria patrimonial que eu chamaria de patrimônio afetivo, que é aquele patrimônio que talvez não mereça um tombamento, não mereça um registro, não mereça, mas que compõe a nossa história e a nossa visão particular da cidade. Então, esse patrimônio afetivo precisa ser reconhecido publicamente, ser coletivizado para que outros sintam nele o mesmo apreço que nós sentimos. Muito obrigado.